Boa noite a todos. Irmãos, convido os irmãos a abrirem em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 ao 8. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 ao 8. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar, irmãos. Amado Pai, graças te damos, ó Senhor, pelo teu Filho amado Jesus Cristo. Muito obrigado por mais uma vez, Senhor, nos reunirmos em teu nome. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia e tua graça que tem nos alcançado, Senhor. Nós pedimos a ti, Senhor, que neste momento o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa nos conduzir, ó Pai, em toda a tua palavra, em toda a tua verdade. Que o Senhor, meu Pai, abra o céu sobre cada um de nós. Nos encha, ó Pai, da tua glória. Que teu Espírito Santo, ó Pai, possa tocar no mais profundo do nosso coração e nos revelar a pessoa gloriosa do teu Filho Jesus Cristo. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando Jesus encontrou o apóstolo João, estava pescando junto com o seu pai, ele logo fez um convite para que João o acompanhasse. Ele nunca imaginou, irmãos, que um dia, ele já um ancião de dias, fosse levado a uma ilha chamada Patmos e ter essa revelação tão gloriosa, a própria revelação de Jesus Cristo. Todos nós sabemos que João aqui estava com a idade avançada, ele foi chamado jovem pelo Senhor, e viveu uma vida fiel ao Senhor, caminhando com Ele, sofrendo os sofrimentos de Cristo, nunca deixou a cruz, irmãos, de lado. E aqui você vê, ele foi o último dos apóstolos que estava vivo nesse momento, quando ele escreve esta carta, irmãos. A própria revelação. Você vê aqui que no princípio é escrito revelação de Jesus Cristo. Então foi aquilo que o Senhor queria que ele visse, mas que ele também escrevesse. Então quando nós lemos aqui do verso 4 até o 8, você percebe que foi direcionada essa carta às 7 igrejas que se encontravam na Ásia Menor. Ali existe, irmãos, uma repreensão dada àquelas igrejas. O fato que nós estamos vendo que 5 daquelas 7 igrejas tiveram uma repreensão. Ali o Senhor diz para eles, arrepende-se. Das 7 igrejas, 5. E você percebe que ele disse, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, os soberanos dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então está dizendo para nós, irmãos, que
que o nosso amado Senhor, Ele é aquele que nos ama. Ele é, irmãos, a fiel testemunha do Pai. Ele é. E Ele, nos amando, nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Irmãos, eu, com a ajuda do Senhor, queria expor aos irmãos, esta noite, uma realidade para nós, irmãos, se nós somos verdadeiramente ricos ou pobres espirituais. Com base sobre aquilo que João escreveu aqui, o Apocalipse, direcionado às 7 igrejas da Ásia Menor. Você sabe aqui, não quero ler todo o contexto, mas quero aqui explicar alguma coisa aos irmãos. Quando ele apareceu ao apóstolo João, ele disse: escreve o que você vê no livro e manda às 7 igrejas. Nós sabemos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, irmãos, aqui o trecho mostra para nós que quando ele olhou para ver, ele viu um como semelhança a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito. Jesus aqui se apresenta a ele, irmãos, como um sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote que usava esse tipo de roupa, cingido à altura do peito. E aqui você vê os detalhes daquilo que João viu. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. Os pés semelhante ao bronze polido, tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. E quando ele viu, irmãos, ele caiu como morto, com o seu rosto prostrado em terra. Ali o Senhor se volta a ele e coloca a sua mão sobre ele e diz: não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Este é, irmãos, aquele que nos ama, aquele que com o seu sangue, irmãos, nos libertou de todo o nosso pecado. A Ele, irmãos, somente a glória e a honra. Então, meus irmãos, quando nós entendemos que esta revelação foi dada a João, e nós aqui estamos caminhando um pouco sobre isso, quando eu disse para os irmãos, a repreensão foi dada a 5 dessas igrejas. Das 7, 5 ouviram esta voz: arrepende-se, arrepende-se. Então você percebe, irmão, que a ênfase desta carta é o arrependimento. Mas o arrependimento dado a 7 igrejas, irmãos. Aqui não é uma palavra dada ao mundo, àqueles que não conhecem o Senhor. Esta palavra é direcionada à igreja do Senhor. É nesse ponto que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nesse ponto. Somente Esmirna e Filadélfia que não foram advertidas. Um número, irmãos, para nós significativo. De 7 igrejas, 5 ouviram essa voz: arrepende-se. Um problema encontrado com frequência entre os filhos de Deus trata-se da atitude e mentalidade de Laodiceia. Essa atitude se reflete no fato das pessoas se acharem espiritualmente ricas, quando na verdade são muito pobres espirituais. O Senhor quer que nós cresçamos, irmãos, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Precisamos analisar como está sendo a nossa vida diante do Senhor. Se nós somos verdadeiramente ricos ou pobres espirituais. O que o Evangelho de Cristo tem feito em nós, irmãos? Produzido frutos para a glória dele ou não? São estas coisas que precisamos analisar. Porque esta palavra direcionada a estas 5 igrejas foi arrependimento.
Arrependimento do que, irmãos? Se eles tinham crido no Senhor. Arrependimento das suas obras, daquilo que eles não praticavam, daquilo que eles deixaram de praticar, para que o nome de Cristo seja glorificado. Então, debaixo disso, irmãos, temos que caminhar com cuidado e analisar que muitos dos filhos de Deus possuem uma obediência barata, uma cruz barata e um reino barato. Eles não sabem, na realidade, o que é a obediência, a cruz e o reino. Isso é o que chamamos de pobreza espiritual. Irmãos, precisamos tomar muito cuidado como está sendo a nossa caminhada com o Senhor. Nós todos sabemos que Ele nos tirou, irmãos, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Infelizmente, muitas pessoas, irmãos, quero aqui frisar esse detalhe para os irmãos. Muitos se contentam em ser membros da igreja denominacional, irmãos. E não têm consciência, aliás, na sua mente, que pelo fato de nós sermos filhos amados de Deus, nós não pertencemos a uma denominação. Irmãos, nós somos um organismo vivo, não uma organização. De fato, sem organização no corpo de Cristo, não tem como nós caminharmos. Sem os encargos que é dado pelo Senhor. São encargos, não são posições. Sem esses encargos, não tem condição de nós produzirmos fruto para o Senhor. Mas não podemos confundir, irmãos, organização com o organismo vivo, que é a igreja do nosso Senhor. A igreja, irmãos, é dele. Foi comprado pelo sangue dele, irmãos. Não é nossa. Quando nós colocamos o dedo, irmão, na igreja do Senhor, existem muitos problemas. E foi por isso que Jesus deu essa revelação a João. Arrepende-se. Eu não quero aqui, irmãos, mostrar sobre as 5 igrejas. Eu quero aqui mostrar para os irmãos sobre isto que tem sido natural nos nossos dias atuais. Muitos se tratam e têm uma atitude e mentalidade de Laodiceia. Se você olhar com cuidado, irmãos, o que ele disse para a igreja de Laodiceia, irmãos. Nós vamos aqui ler Apocalipse capítulo 3, o verso 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus irmãos, essa deficiência, essa
esse problema que existe entre muitos filhos de Deus. Esse problema está entre os filhos de Deus, irmão, não naqueles que não conhecem o Senhor. Porque aqui, se você olhar com cuidado, quem foi essa igreja que se encontrava em Laodiceia? Irmãos, Laodiceia, originalmente chamada de Dióspolis, ou cidade de Zeus. Depois ela foi chamada Roas. E posteriormente, ao ser ampliada por Antíoco II Teus, que foi rei da Síria, mudou seu nome para Laodiceia, homenagem que ele deu à sua esposa Laodice. Irmãos, esta cidade, na verdade, essa igreja que se encontrava em Laodiceia, ficava numa região, aliás, chamada Vale do Lico. Esse local, irmão, se encontrava na Ásia Menor. Nesse local existiam 3 cidades principais: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Essas 3 cidades principais que se encontravam. Colossos, irmãos, era conhecida como a fonte de águas frias. Existia uma água boa para se beber em Colossos. E Hierápolis era conhecido como a fonte das águas quentes, ou águas termais, águas medicinais, como muitos eruditos dizem. Agora, Laodiceia, irmãos, ela era conhecida como fonte de águas mornas. Para que você entenda como era conhecida como fonte de águas mornas, havia um sistema de aquedutos que levava a água de Colossos e Hierápolis até Laodiceia. E como a distância era muito grande, a água de Colossos era muito fria e a água de Hierápolis era muito quente. E até chegar em Laodiceia, essa água ficava morna. Era uma água horrível para se beber. Isso é o fato literal que eu estou dizendo para os irmãos. Mas o que o Senhor disse diretamente a Laodiceia era o que estava acontecendo espiritualmente com eles. Não somente o fato literal de ter uma água ruim para se beber. Não é somente isso, irmãos. Se você vê aqui a leitura que nós realizamos, ele diz aqui: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Irmãos, se nós olharmos aqui rapidamente, nós vamos achar ou entender que Jesus Cristo foi criado por Deus. Não é esta a verdade. Porque aqui existe um ponto passivo e um ponto ativo. Se olharmos para o ponto passivo, vamos aqui entender que Jesus Cristo foi criado por Deus. Mas não, irmãos. Precisamos analisar outros textos para que você possa entender que o ponto aqui é ativo, que Ele é Deus, irmãos. Jesus Cristo não foi um ser criado, Ele é incriável, irmãos. Como foi escrito para nós que o próprio João escreve o seu evangelho? No princípio, o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. Irmãos, Jesus não foi criado por Deus. Ele é um ser incriável. Ele é Deus, irmãos. Por isso ele não foi criado. Agora precisamos, com muito cuidado, ler as Escrituras, irmãos. Pedir ao Senhor que nos dê revelação espiritual da sua palavra, para que você compreenda, irmãos. Para que nós não caímos numa condição como Laodiceia. Tinha tudo, irmãos, mas o Senhor estava do lado de fora. Ele disse assim para eles: conheço as tuas obras. O Senhor conhece as nossas obras, irmãos. Ele sabe o que eu e você está produzindo para Ele. Ele sabe, irmãos. Não podemos esconder
o que nós estamos produzindo para o Senhor. Ele disse: eu conheço as tuas obras. Elas não são nem frias, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Mas ele diz: as obras de vocês são mornas. E eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Que palavra dura que foi essa, irmãos? Mas a soberba, a arrogância que existia em Laodiceia, impediram de ouvir esta palavra que o Senhor disse a eles. Agora, esta realidade precisamos entender, irmãos, e ver como nós estamos vivendo diante do Senhor. Se a palavra dele tem endurecido o nosso coração, ou se a palavra dele tem quebrantado o nosso coração, irmãos. São essas duas hipóteses que podem acontecer comigo e com você. Porque infelizmente, irmãos, muitas pessoas buscam a Deus pelo simples fato de receber alguma bênção dele. Existem muitos que procuram a Deus por isso, irmão. E quando até recebem, esquecem dele. Você se lembra quando o Senhor curou aqueles 10 leprosos? Você olhar a leitura com cuidado, irmãos, você sabe que só um voltou para agradecer. E esse que voltou para agradecer, ele era um samaritano, irmãos. Os outros que foram curados eram judeus e não voltaram para agradecer ao Senhor. São estas coisas, irmãos. A falta de agradecimento ao Senhor enche o nosso coração de arrogância e soberba. Eles tinham tudo, irmãos. Eles tinham tudo. Eles teve a audácia de dizer para o Senhor: eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Irmãos, a arrogância que se encontrava no meio desta igreja era muito grande. Muito grande, irmãos. Eu não preciso explicar muito aos irmãos que é nítido aos nossos olhos o que tem acontecido hoje no nosso mundo que nós vivemos. Existe uma arrogância e uma soberba invadindo o coração dos filhos de Deus. E congregações e mais congregações estão apostatando do Senhor por causa da arrogância e da soberba, irmãos. Estão deixando o primeiro amor para trás. Estão tão preocupados mais com dons do que com o próprio autor daquele que nos dá os dons. Estão preocupados com os encargos que são ali citados do que o próprio doador da vida que nos entregou, irmãos. São essas coisas que nós precisamos analisar. Como nós estamos vivendo diante do Senhor, irmãos. Se de fato Cristo é para nós tudo, como ali Paulo escreve aos Colossenses, ou Ele é apenas para nós um acessório, aquele que nos livra de alguma coisa, aquele que nos ajuda quando nós estamos angustiados. Irmão, se Ele for somente isso, Ele não é nada para mim e para você. Agora precisamos, com muito cuidado, entender o que o Senhor disse aqui para Laodiceia. Ele disse assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Eles produziam uma roupa muito preciosa naquele local. Eles produziam um tipo de um colírio, irmãos, que era um colírio muito caro. Esta igreja era uma igreja que tinha muitos bens, irmãos, muito dinheiro. E quando essas coisas entram no meio da igreja do Senhor, a arrogância e a soberba também entram. É isso que nós temos que tomar muito cuidado, irmãos.
É isso que nós temos que tomar muito cuidado. O Senhor disse para nós que aonde tivesse o meu e o teu coração, ali estaria o nosso tesouro. Será que o nosso coração está nele, irmãos? Ou está nas coisas que Ele nos deu? Na libertação que Ele nos libertou? Será que está nisso, irmão? Será que eu e você não se contentam em saber que Ele nos libertou do império das trevas, irmãos? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor? Será que isso não alegra o nosso coração, irmãos? Nós queremos o que mais do Senhor? Que Ele abençoe a nossa casa, nossas finanças, a nossa saúde. O que mais, irmãos, nós queremos dEle? Irmãos, Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Irmãos, é isso que Ele tem nos abençoado. Ele prometeu para nós que Ele nunca nos deixaria, irmãos. Nunca. Ele prometeu para nós que os seus filhos não iriam passar necessidades. Não foi isso que Ele prometeu para nós? Ele falou para nós, irmãos, que Ele alimenta os pássaros, os lírios do campo, eles vestem. Como eu e você vai se preocupar com essas pequenas coisas, irmãos? Com o que há de comer, com o que há de vestir? Por que nós vamos se preocupar com isso, irmão? Porque se eu e você tirar os olhos deste amado Senhor, nós vamos olhar para essas coisas. E é isso, irmão, que esse mundo perverso tem feito com muitos filhos de Deus. É isso que ele tem feito. Para que eu e você não confie nele, irmão. Para que eu e você confie na força do nosso braço. É isso que o inimigo das nossas almas quer que eu e você confie. Que você seja forte, irmãos. Que você seja poderoso. É isso que ele quer que eu e você faça. Mas olhando para a vida deste homem, desse apóstolo, chamado João, eu não vejo nenhuma força nele, a não ser a força de Cristo no seu interior. Não vejo outra, irmãos, que levou este homem a ficar nesta ilha preso. Ele sabia que quando ele fosse para lá, ele não sairia de lá mais vivo, irmãos. Mas ele gastou toda a sua vida pregando o Evangelho, irmãos. Gastou toda a sua vida. E são essas coisas que nós devemos analisar. A vida desse homem, ele não tinha nenhum bem financeiro. Nada. Mas ele era rico espiritual, irmãos. Agora existe um evangelho, um outro evangelho, irmãos, que é pregado, onde você tem que buscar as coisas, e você precisa ser próspero, você precisa daquilo, você precisa daquilo outro. Irmãos, vou dizer algo para você. Você precisa somente de Cristo e mais nada. Ele nos sustenta, irmãos. Se Ele sustenta os pássaros, quanto mais nós que somos filhos, o que Ele vai fazer comigo e com você? Ele vai permitir que um filho dele, irmão, fique sem o alimento na sua mesa? A não ser que esse filho não creia na sua palavra. Irmãos, aí quando ele disse para Laodiceia, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende. Então está aqui a ênfase do livro do Apocalipse. A ênfase daquilo que João escreveu, da revelação dada pelo próprio Jesus para ele. Não importa, irmãos, o que eu e você tem de coisas nessa terra. Se a nossa busca não for o Senhor, nós não estamos buscando nada, irmãos. Nada. Porque os apóstolos,
aqueles que acompanharam o Senhor, não tinham nada, irmãos, mas eles tinham tudo que era o Senhor. E isso satisfazia o coração desses homens. Agora precisamos olhar com cuidado, irmão, o evangelho que Cristo nos anunciou. Qual foi o evangelho que Ele nos anunciou, irmãos? O evangelho que nós precisamos renunciar a tudo quanto eu e você tem. Se eu e você não renunciar tudo quanto eu e você tem, nós não somos dignos de ser discípulos do Senhor, irmãos. Isso que Ele nos diz pela Sua palavra. Agora existe uma busca, irmão, uma confusão tão grande no meio do povo de Deus. Essa confusão, irmãos, é nítido aos nossos olhos. Você vê pessoas que não compreendem a palavra. Pessoas que não têm entendimento espiritual nas Escrituras, irmãos. Por que isso? Porque gastam tempo com outras coisas. Perde tempo com outras coisas, irmãos. A nossa vida é tão curta, meu irmão. Nós podemos traçar tantos planos, mas a resposta certa, ela só vem dos lábios do Senhor, irmãos. Podemos traçar planos, irmãos, podemos sim. Quem diz que você não pode? Mas que esses planos e esses sonhos estejam de acordo com a vontade do Senhor. Porque se estiver de acordo com a minha e com a tua vontade, e não acontecer, nós vamos nos frustrar, ficar tristes, e até chorar por causa disso. Temos que tomar muito cuidado, irmãos, com como nós estamos vivendo a nossa vida com o Senhor. Vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 12, o versículo 35 ao 37. Lucas, capítulo 12, o verso 35 ao 37. Cingido estava o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade eu vos afirmo, que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quando o Senhor disse ali em Apocalipse, capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Junto com esse texto de Lucas capítulo 12, nós entendemos que ele disse isso à igreja. Ele não disse essas palavras ao mundo. Você sabe esse contexto que eu li aqui para os irmãos? É a parábola do servo vigilante. Você percebeu a leitura? Que quando ele voltar, achar esse servo vigilante. Então são essas palavras mesmas que está ali em Apocalipse capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Se estes permitirem que eu entre, eu cearei com eles, irmãos. Então, o que estava acontecendo com a igreja de Laodiceia? Eles tinham tudo, irmãos. Pregavam a palavra, louvavam, tinham muitas coisas, mas o Senhor estava do lado de fora. O quanto nós temos que tomar cuidado com isso, irmão? Se na nossa reunião nós estamos fazendo coisas, fazendo, e Ele está para o lado de fora. Precisamos analisar isso, irmão. Segundo alguns eruditos, a igreja de Laodiceia, ela teve um início no final do século XX, no começo do século XXI. E esta igreja está até os dias atuais de hoje. Muitos estão fazendo coisas, irmãos, muitas coisas.
até em nome do Senhor. As comunidades estão cheias, mas o Senhor está do lado de fora. Quem vai nos dar direcionamento disso, irmão? O próprio Espírito que habita em nós. Se nós estamos realizando as coisas, e o nome dele está sendo glorificado. Se nós estamos realizando obras, e ele está sendo glorificado, é o próprio Espírito que habita em nós, irmãos, que nos leva a essa verdade. Agora, para que você entenda Laodiceia, temos que ler a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Não vamos aqui muitos versículos, quero apenas ler alguns. Peço que os irmãos abrem Colossenses capítulo 1, verso 15 ao 18. Colossenses capítulo 1, o verso 15 ao 18. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então você vê, irmão, como Paulo escreve que Cristo, ele é o centro de todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível. Quando nós entendemos, quando João escreve que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nós só podemos ver Deus porque Cristo se fez carne, irmão. Porque Ele veio em forma semelhante a nós, mas sem pecado. Nunca houve pecado no Senhor. Mas Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, irmãos. Ô irmão, que palavra preciosa é essa? O que eu e você sabe fazer é pecar, irmão. O que nós sabemos fazer é pecar. Mas saber que eu e você é justificado do pecado, irmão, isso é um bem maior que eu e você pode ter. Justificado do pecado, irmão, é Deus olhar para mim e para você e não ver mais pecado, irmão. Para que eu e você abomine o pecado, irmãos. Para que eu e você tenha nojo do pecado, irmão. Não para que eu e você viva na prática do pecado. É isso que é ser justificado do pecado, irmão. Que sentido teria ser justificado do pecado e continuar na prática do pecado? Não haveria sentido nenhum, irmão. Por isso que temos que analisar se nós somos verdadeiramente ricos ou pobres espirituais. Colossenses capítulo 2, o verso 1, nos diz assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho, mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Por que a busca de coisas, irmãos? Por que buscar coisas e mais coisas e mais coisas? Se todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo, irmão. Não busque as coisas, busque o Senhor, irmão. Nele existe todas as coisas.
Agora, quando nós buscamos as coisas, irmãos, nós vamos ficar com as coisas e podemos perder o Senhor. Que tristeza para um filho querer as coisas do pai e perder o pai de vista, irmão. Que tristeza isso para nós. Por isso, irmão, que esta palavra direcionada às 5 igrejas das 7, arrepende-te. Arrepende-te, irmão. Esta palavra não pode sair do nosso coração. Porque se ela sair, irmão, a arrogância e a soberba invadem o nosso coração. Irmãos, a pobreza, ela não é uma questão de quantidade, mas de qualidade. A pobreza também pode ser considerada superficialidade, infantilidade e imaturidade. Uma vida abundante é uma vida madura, ou seja, uma criança cresce todo ano, mas após atingir certa idade, não se trata mais de crescimento, mas de maturidade. Quando nós nascemos de novo, irmãos, nascemos bebezinhos espirituais, que precisamos beber leite para crescer. Agora, quando uma criança cresce, ela cresce e vai crescendo. E ela toma uma certa idade, um certo crescimento. Depois disso, ela não cresce mais. Ela vai se amadurecer. O que tem acontecido hoje, no meio dos filhos de Deus, é o contrário. Muitos já estão grandes. Até de cabelo branco, irmão. Mas são crianças. São crianças espirituais. Que não têm entendimento espiritual, discernimento espiritual. Que não conseguem discernir as coisas do Espírito de Deus. Então são debaixo dessas coisas, irmãos, que nós devemos analisar como nós estamos vivendo diante do Senhor. Se quando eu e você creu na palavra de Deus, quando nós nascemos de novo, como está sendo a nossa vida daquele dia até o dia de hoje, irmão? Se nós estamos sendo amadurecidos pela palavra, ou se nós estamos brigando com as mesmas coisas que nós brigávamos antes. Porque o problema entre muitos da igreja hoje, irmãos, são brigas por causa de brinquedos de criança. Eu quero isso porque quero. Nem sabe o motivo que quer, mas quer. Nem sabe se o pai quer isso para o seu filho, mas quer. E são essas coisas, irmãos, que o Senhor tem tratado com a sua igreja. Irmãos, creio eu que o Senhor tem chorado muito pela sua igreja. Muito pela sua igreja. O Senhor ainda não voltou para buscar a sua igreja, porque sua igreja é criança. Não estou aqui generalizando, irmãos. Muitos buscam o Senhor verdadeiramente. Mas no geral da igreja do Senhor, existe uma infantilidade muito grande. Uma imaturidade muito grande. Não consegue discernir as coisas. E quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, não precisamos ler, mas ali o capítulo 4, ele direcionou essa carta para que chegasse até Laodiceia e Herápolis. Esse foi o desejo do apóstolo Paulo. Agora, diante, irmão, desse crescimento, dessas obras que eu e você tem que produzir ao Senhor, são obras que glorificam o nome dele. Obras que Laodiceia nenhuma realizava. Você vê que o Senhor não repreendeu doutrina daquela igreja. Não, Ele não falou de doutrina. Ele não falou de idolatria. Não, irmãos. O problema não era isso. O problema era a frieza espiritual que estava no meio de Laodiceia. Tudo que eles faziam
O Senhor estava para fora, irmãos. Nunca se esqueça, meu amado irmão, que esta carta foi direcionada a 7 igrejas. Não foi direcionada ao mundo, mas daqueles que conheciam o Senhor de uma forma. É isso que tem acontecido no nosso meio, irmãos. Achar que esta palavra, eis que estou à porta e bato, está direcionada ao mundo. Não, irmãos. Essa palavra foi dita à igreja. Muitos estão vivendo uma apatia diante do Senhor, irmãos. O amor de muitos estão se esfriando diante da verdade. Não há um crescimento na igreja autêntico, porque não há pregação da palavra e não há oração, irmãos. Como que eu e você desejam que a igreja cresça, se não há pregação autêntica da palavra e não há uma oração, irmãos? Não há um desejo no nosso coração de orar ao Pai. O desejo de fazer tantas coisas, mas não temos desejo de orar, irmãos. Como queremos crescer espiritualmente se eu e você não tem desejo de orar? Não se iluda, meu irmão, com essas coisas. Precisamos da palavra e oração. Senão a igreja do Senhor não cresce, irmãos. Ela continua infantil, brigando com coisas de criança, e não anelam a volta do Senhor. Podemos ter 2 perfis de pessoas na igreja. Aqueles que discutem a volta do Senhor. E discutem. Abre o livro do Apocalipse, vai ser antes, durante, depois da grande tribulação, e ficam ali brigando, irmãos. Discutindo por assuntos que não têm necessidade. Enquanto existe o perfil de outras pessoas que não se preocupam com isso, mas estão esperando a volta do Senhor. A palavra não foi escrita para que você discuta com outros irmãos. É para que você creia nela. Quando nós discutimos conhecimento com outros, estamos perdendo tempo com isso, irmão. Perdendo tempo. Tem tantas pessoas que precisam ouvir o Evangelho, e outros ficam discutindo teologia. Eu conheço isso. O meu ponto de vista não é esse. O meu ponto de vista é isso. Irmãos, quanta bobeira no meio da igreja do Senhor. Por isso que a igreja do Senhor não cresce, irmãos. Não há um prazer na palavra. Não há um prazer em Cristo. Irmãos, o Senhor tem chorado sobre a sua igreja. As pessoas passam um ano e passam um ano, irmãos, e continuam da mesma forma. Não tem experiência com o Senhor. O que é isso, irmão? Que mornidão é essa que a igreja de Cristo tem vivido? Se espelham em experiência dos outros, não na sua própria. Vive no tempo da reforma. Vive naquele tempo que passou, irmãos. Discutindo coisas que não têm cabimento. Irmão, o tempo que nós estamos vivendo hoje, precisamos saber qual é a vontade do Senhor para nós hoje, irmãos. Não é o que aconteceu há 500 anos atrás, mas é hoje. O que Ele quer de mim e de você, irmão? Que nós continuamos apáticos? Não é isso que Ele quer de nós, irmãos. Ele quer que eu e você sejam cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos. Ele quer que eu e você, quando nós falamos, tocamos a realidade espiritual na vida dos outros, irmãos. O que tem saído da minha e da tua boca? Palavras torpes? Ou palavras que glorificam o nosso Senhor? Oh, irmãos, que nós possamos entender o que o Espírito quer de nós, irmãos. Você vê o que ele diz no final? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, irmãos.
Vamos abrir aqui em 1 Coríntios capítulo 3, o verso 10 ao 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Irmãos, está aqui para nós bem claro. Podemos produzir muitas obras para Ele, mas essas obras passarão pelo fogo. E você entendeu aqui o verso 15. As nossas obras não levarão eu e você à salvação. Não. As nossas obras, se passarem pelo fogo e for provadas e sumirem, nós sofreremos o dano. Você entendeu, irmão? É esse ponto que precisamos analisar. Se somos nova criatura, se nascemos de novo, estamos na mão do Senhor, nada os arrebatará da mão dele. Mas as nossas obras passarão pelo fogo, irmão. Queira eu, você ou não. A abundância provém do esclarecimento à medida que a luz nos ilumina. Tornamo-nos ricos, pois o brilho da luz romperá com a nossa visão passada. Sob a iluminação de Deus, nós crescemos na verdade. Amados irmãos, o que Ele procura em nós são obras de ouro, prata e pedras preciosas. Não obras de madeira, feno e palha. Porque estas, quando vier o fogo, não sobrarão nenhumas, irmãos. E o que seria este dano que muitos filhos vão sofrer? Não perderão a salvação, mas sofrerão dano. Você entende aqui, irmão? Porque de fato, se um filho creu no Senhor e ele é filho, você já viu um ex-filho, irmão? Você nunca verá um ex-filho. Aquele que é filho será eternamente filho, irmãos. Agora, diante da minha e das suas obras, sofreremos o dano. Agora, diante dessa luz que o Senhor quer revelar em nós, diante dessa luz, irmão, que Ele nos ilumina e nos leva a uma riqueza espiritual, peço que você abra, por favor, em Salmo 43, o verso 3 e 4. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Somente até aqui, irmãos. Irmãos, o nosso Deus é Deus de abundância. E Ele não quer que os seus filhos sejam pobres espirituais. As obras que Ele deseja não são feitas de madeira, feno e palha, mas de ouro, prata e pedras preciosas. Irmãos, que o Senhor nos ajude a entendermos perfeitamente se nós estamos produzindo obras que estão nos levando a sermos verdadeiramente ricos ou verdadeiramente pobres espirituais. Muitos irmãos têm muitas coisas por esse mundo afora, mas não têm o Senhor. E se eu e você têm o Senhor, precisamos produzir obras
que serão dias provadas pelo fogo. O fogo que é a palavra de Deus. E estas obras, irmãos, se forem de feno, madeira e palha, não ficarão nenhuma. Mas se essas obras que eu e vocês estão produzindo serão ouro, prata e pedras preciosas, eu e você não sofreremos o dano. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos, a compreendermos a sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, possa esclarecer todas as nossas dúvidas. Que Ele possa sondar os nossos corações e firmar os nossos passos, irmãos, todos os dias na rocha que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua bendita e preciosa palavra. Ó Pai, ganha o nosso coração por completo, Senhor. Nos vence por completo, Senhor. O tanto que nós relutamos contra a Tua verdade, contra a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, nos render aos Teus pés. Que nós possamos colocar a nossa boca no pó e clamar a Tua misericórdia, Senhor. Que a arrogância e a soberba não possa invadir o nosso coração. O Senhor nos ajuda, ó Senhor, a não vivermos como essa igreja de Laodiceia que vivia, Senhor. Que nós possamos, Pai, ter o fogo do Teu Espírito aquecendo o nosso coração todos os dias. Que esta mornidão, Pai, não venha sondar o nosso coração. Que nós possamos ser filhos e filhas com compromisso com a Tua verdade, ó Pai. Compromisso com o Teu Evangelho, dedicando as nossas vidas ao Senhor. Ó Pai, nos ajuda a resplandecer a Tua luz e a Tua verdade. Obrigado pelo Teu Espírito falar aos nossos corações. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.